Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje nessa quarta-feira. Quarta-feira nós dedicamos ela à Santíssima Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Seja muito bem-vindo você que vai assistir aqui ao vivo conosco. Seja muito bem-vindo você que vai assistir ao decorrer do dia esse Evangelho. Que o Senhor Deus possa falar com você, falar conosco nessa segunda semana da Quaresma. Graças a Deus, a segunda semana da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, no nome de Jesus. Aninha, Deus abençoe, Aninha trabalha comigo, gente, é uma benção, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ramon Martim, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus, a todos os irmãos e todas as irmãs. Bem, vamos ler o Evangelho? O Evangelho de hoje, Mateus 20, versículo 17, vai dizer assim: Estando Jesus subindo para Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhe disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-los para os gentios, para ser zombados, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, ao se aproximar de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, adorando, disse pediu-lhe um favor. E Jesus lhe perguntou: O que queres? Ela respondeu: Mande que no seu reino os meus 2 filhos se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que está pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então disse Jesus: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para perto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e os que maiorais excedem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quer ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servidos, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã, graças a Deus. Irmãos, estamos num período quaresmal. O período quaresmal é um período de serviço a Deus. Eu sirvo a Deus espiritualmente pela oração, eu sirvo a Deus espiritualmente pelo jejum, e eu sirvo aos meus irmãos, ao meu próximo, através da esmola, do ato concreto de amor. Então, eu preciso entender que oração, jejum
e esmola, né? Uma ação que eu faço para alguém que está precisando, é o serviço para Deus. Eu não sirvo apenas o meu irmão, mas quando eu ajudo alguém, quando eu me abençoo alguém, eu estou servindo a Deus, eu não estou dando ao homem, eu estou dando a Deus. Olhamos para o Evangelho de hoje, vemos Jesus, um mestre, um cuidador e um serviçal. Mestre por quê? Porque aqui ele chama os discípulos para próximo, ele conversa com os discípulos orientando o que estava para acontecer, né? O texto é muito claro, ele começa o quê? Ele chama os 12, inclusive Judas Iscariote. E ali ele ensina tudo o que ele iria passar até a morte. Ele fala tudo o que iria acontecer em Jerusalém quando eles chegassem em Jerusalém. É muito interessante, meu irmão e minha irmã, que Jesus é um mestre e no mesmo tempo ele é um cuidador, né? Alguém que zela pelos seus discípulos. Porque ele explica o que vai acontecer, ele orienta o que tem que se fazer. Na verdade, os discípulos ficaram desorientados, né? Assustados, todos fugiram, Pedro negou. A Bíblia vai dizer que o único que ficou aos pés de Jesus até no momento da cruz foi João. Mas aqueles homens não ficaram assustados, temerosos, negaram, traíram, se espalharam por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Jesus avisou tudo o que estava para acontecer. Amados, a primeira lição que nós tiramos aqui do Jesus mestre e do Jesus que zela pelos seus é: antes de qualquer coisa acontecer, Jesus nos avisa. Não é verdade? Quem nunca aqui, amados, teve um sonho? Quem nunca aqui recebeu uma palavra de Deus através de um profeta? Quem nunca aqui Jesus falou pela palavra, né, pela Bíblia, boca de Deus, antes de um momento difícil chegar na sua vida? O que muitas vezes, amados irmãos e irmãs, acontece é: eu recebo a palavra de Deus, eu recebo a revelação pelo profeta, eu recebo a revelação na leitura da Bíblia, e muitas vezes eu esqueço. Você esquece. Muitas vezes fazemos como os discípulos, recebemos a orientação, mas quando chega o momento de praticarmos aquela orientação que Deus nos deu no momento, como São João vai dizer, nas noites frias, a gente esquece de que Deus já tínhamos falado que iríamos passar naquele dia. Ou melhor, naquele tempo. Então os discípulos, amados, eles não estão indo para Jerusalém às cegas. Os discípulos não estão indo para Jerusalém achando que quando eles chegarem em Jerusalém seria só alegria. Não. Nós precisamos entender que Jerusalém também tem um lugar de sofrimento. Muitas das vezes, amados, Deus não vai nos poupar do sofrimento. Entenda isso nessa manhã. Deus não vai te poupar do sofrimento. Mas que é isso, pastor Cássio? É isso que você está ouvindo. Muitas vezes Deus não vai nos poupar do sofrimento.
Mas antes do sofrimento chegar, acontecer, Deus vai falar com você. Deus vai preparar o seu coração. Deus vai, amados irmãos e irmãs, te fortalecer na fé. Por quê? Porque Ele é o mestre do amor e Ele é o professor do bem. Ele zela por mim e Ele zela por você, amados. Assim como Ele também zelava pela vida dos discípulos. Então, Ele chama os discípulos, Ele conversa com os discípulos tudo o que estava esperando por eles ali em Jerusalém. Nós só precisamos estar o que, amados? Atentos à voz do Senhor. Precisamos estar atentos a que o Senhor Jesus está dizendo, ao que o Senhor Jesus está falando, para que possamos verdadeiramente não ser pego, como diz o ditado popular, com as calças na mão. Então, amados, Jesus é o mestre e é o zelador dos discípulos. Ele instrui e ele zela pela vida daqueles homens. Depois dessa instrução que nós estamos falando aqui, acontece um episódio muito engraçado. A esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, um dos primeiros discípulos a serem chamadas, chegam até Jesus para pedir um favor. Jesus, conhecedor de tudo, mas permite aquela mulher a expressar-se. E ela fala: Senhor, concede que o meu filho sente, um dos meus filhos sente à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. Aquela mulher, amados, não fez um pedido ruim. Aquela mulher fez um pedido pensando apenas nos seus filhos. Talvez é um coração de mãe, orgulhosa, né? Achando que no reino de Jesus, os seus filhos sentar um à sua direita e o outro à sua esquerda seria um momento de muita honra. Só que Jesus vem sempre desmontando as honras desta vida. A matemática do Senhor Jesus é uma matemática, irmãos, muito diferente da matemática do mundo. A matemática do Senhor Jesus, amados, é uma matemática completamente aversa. Se o mundo diz é para ir pela esquerda, pode ter certeza, a matemática do céu vai te enviar pela direita. Porque não dá para ser do mundo e não dá para ser do céu. Nós estamos no mundo, passando pelo mundo, mas nós somos do céu. Você pode dizer isso nessa manhã: eu sou do céu. Repita comigo: eu sou do céu. E aí, amados, Jesus fala para aquela mulher, né, que o que ela estava pedindo não competia a Jesus. Primeiro, Jesus, na verdade, faz uma pergunta para os discípulos: vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber? E eles falam: nós beberemos. E Jesus fala: realmente, vocês vão beber depois, mas não agora. Jesus está falando sobre morrer, sobre ser martirizado por amor a Jesus. Tem pessoas, amados, que quer a glória, mas não quer a cruz. Existe uma coisa, amados, que você precisa nessa manhã colocar no seu coração:
antes da glória vem a cruz. E, amados, nós precisamos nessa manhã colocar isso no nosso coração. Ieda Almeida, Deus abençoe, minha amiga. Escreva para mim, amada, em nome de Jesus. Antes da glória vem a cruz. Porque, amados, aqueles discípulos queriam sentar um no lado e o outro no outro de Jesus, pedido da sua mãe. Mas antes mesmo deles chegarem no reino de Deus, eles precisavam tomar o cálice da morte. Eles iriam morrer, eles iriam sofrer para, como um santo mártir, poder entrar no reino dos céus. Sabe, amado, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele é tomado pela força. E não é a força armada, não é a força, amado, né, daquela guerra entre os Estados Unidos hoje, Israel e o Irã. Não. Essa força aqui é uma força espiritual. Para chegarmos no céu, nós temos muitos enfrentamentos espirituais. Lutamos muito contra a nossa carne. Lutamos muito contra as nossas próprias vontades. Quando não estamos lutando contra as nossas próprias vontades, estamos lutando contra o diabo. Olha o tanto de enfrentamento para a gente chegarmos no céu. E ainda existem pessoas que acham que chegar no céu é fácil. É ir domingo na igreja, é apenas tomar a Eucaristia, é apenas, amado, ser um religioso. E para chegar no céu, isso não é o suficiente. Por mais que Jesus já pagou o preço na cruz, nós temos o nosso papel para cumprir. E aí, amados, Jesus vai rejeitar o pedido daquela mulher e vai ensinar a maior lição desse evangelho. O foco desse evangelho. Jesus vai dizer: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer servir, que na verdade sirva desde ser servido. O maior, amados, a maior lição que nós podemos tirar do evangelho de hoje é: eu preciso ter um coração de servo. Eu preciso aprender a servir. Nós estamos em uma época, né? Parece que Jesus escreve para a época do século 21, onde as pessoas elas sempre querem ser servidas, mas elas nunca querem servir. Vivemos uma época que as pessoas desejam muito serem cuidadas, mimadas, zeladas, mas na hora delas fazerem, elas não fazem. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor no dia de hoje. Peçamos ao Senhor no dia de hoje. Senhor, eu quero ter um coração de servo. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero servir aos meus irmãos. Eu quero, Senhor Deus amado, sempre estar na posição de servo. Sabe por quê? Porque essa foi a posição de Jesus. Jesus não andava carregado pelos outros. Jesus não tinha, amado, luxo. Jesus não tinha essa situação de as pessoas virem servi-lo. Ele sempre estava servindo. Uma realidade para o nosso coração no dia de hoje. Eu preciso servir.
eu preciso ter um coração de servo. Porque o meu Senhor, o nosso Salvador, vai dizer no final desse evangelho, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que nós possamos pedir ao Senhor no dia de hoje: Senhor, me dá um coração de servo. Eu não quero apenas receber, eu quero também aprender a servir. Não importa se eu vou estar no lado direito ou lado esquerdo, isso aí pertence a Deus. O importante é que eu quero estar aos pés de Jesus. Porque nos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje e que o Senhor fale conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Como o Senhor fala conosco pelo Evangelho do dia. Como o Senhor, Deus amado, nos confronta, nos conforta e nos consola. Hoje, Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção. Queremos pedir nessa manhã, Deus, a tua graça. Queremos pedir nessa manhã, Deus, um coração de servos. Homens obedientes à tua voz, mulheres que sabem servir, que têm um coração de Maria e atitudes de Marta. Que nessa manhã, Deus, esse Santo Evangelho mude algumas coisas dentro de nós. Abençoa o nosso dia, nos dá a tua graça, Senhor, nos ajuda a suportar as adversidades, porque o Senhor é o mestre, o professor do bem e aquele que zela por nós. Senhor, nessa manhã nós pedimos de uma forma muito especial pela Valdete, membra, Deus, dessa comunidade Manhã com Evangelho, a qual perdeu o seu filho, Deus, no dia de ontem, contra uma luta contra o câncer. Pedimos ao Senhor que venha consolar a Valdete, toda a sua família, traga alívio para a sua alma e traga, Senhor Deus amado, a tua graça. Abençoe a todos os irmãos e irmãs, os enfermos, essa guerra, Senhor, no mundo. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. São as bênçãos que nós pedimos e as pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, orando a oração que o Senhor Deus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso,
a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, hoje, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, amado irmão e irmã, um dia abençoado para você, para sua casa. Com Jesus é só vitória. Bem, fiquem com Deus até sexta-feira, quando voltamos com o Manhã com o Evangelho na consagração da água. A paz.